Então, se vocês quiserem, vamos começar de trás para frente. da ordem alfabética. Mônica começa com M, então da ordem alfabética. Não é outro critério. Eu sou a Mônica Kercher. Eu me graduei pela UFSC em 2016. Fiz mestrado em Educação Científica e Tecnológica. Iniciei em 2016 e terminei em 2018. A professora Cláudia foi minha orientadora. Na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória também, então vocês vão conseguir me conhecer um pouquinho mais durante a minha apresentação. E em 2018, eu iniciei o doutorado também em Educação Científica e Tecnológica, e a Cláudia também como minha orientadora, e trabalhando com essa questão da arte e matemática desde a graduação, então. Então, hoje eu estou como professora na rede estadual de educação, estou lecionando de sexto ao nono ano e estou terminando o meu doutorado também. Até o final do ano, acredito que eu concluo essa etapa também. Bem, então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Débora Regina Wagner, também sou graduada em matemática, fiz minha licenciatura na UNOESC Chapecó, antiga UNOESC, né? Hoje ela é UNO Chapecó. Terminei a graduação em 2001, fiz mestrado e doutorado na UFSC, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, o mesmo que a Mônica estuda, foi orientanda da professora Cláudia, né? Vocês percebem que nós estamos aqui todas juntas para falar de um tema que para nós é algo que perpassa todas nós, né? E isso, de uma certa forma, vem da Cláudia, né? Porque nós somos orientandas dela, enfim, e continuamos seguindo com esse trabalho. Eu sou professora na universidade, sou colega, inclusive, da professora Cláudia, professora no SED, sou do Centro de Ciência e Educação, Departamento de Metodologia do Ensino. Trabalho com o curso de licenciatura em Educação do Campo, até o semestre passado, foi o curso que eu atuei, e a partir desse semestre agora, então, eu começo a trabalhar também na licenciatura em Matemática da UFSC. Fui professora também da Rede Estadual de Ensino por 11 anos, tenho, então, uma experiência aí com a escola básica, escola pública, também fui professora da rede particular de ensino durante um período. E estamos aqui hoje para conversar, então, compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa trajetória, também as nossas experiências nessa relação com arte e matemática. E é isso, vocês também vão me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho depois, quando chegar o meu momento de fala. Obrigada. Então, eu sou a professora Cláudia Flores, né? Já agradeço, em primeiro lugar, né, pelo convite de todos vocês, para estarmos aqui hoje, né? E a Isadora falou, né, o que nós temos para oferecer, né? Então, nós temos para oferecer um pouco essa questão de pensar essa questão da matemática e a arte, né, na educação matemática. Então, somos um grupo que trabalha justamente sobre isso, então é sobre isso que nós temos a oferecer, né? Então, eu agradeço bastante o empenho também da Isadora, de ter nos chamado e de ter se reunido conosco para conversar sobre o que poderia ser interessante, né? O que nós teríamos para contribuir, enfim. Então, obrigada a vocês todos, né? Obrigada particularmente a Isadora, obrigada a Gabi, que está aí também monitorando, obrigada às pessoas presentes, né? Pelo interesse por estar aqui conosco, tá? Bom, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina desde já há algum tempo. Eu iniciei trabalhando no Colégio de Aplicação, professora concursada no Colégio de Aplicação, trabalhei lá um bom período, e em 2005, então, depois que eu realizei meu doutorado, eu prestei concurso para a carreira do magistério superior, ingressei, então, no Departamento de Metodologia de Ensino, né, onde agora também tenho o prazer de ter a Débora como minha colega de trabalho, né, e ali, então, nós atuamos com as disciplinas de metodologia de ensino de matemática e as disciplinas de estágio, né, particularmente para o curso, né, de licenciatura em matemática. Eu me graduei em matemática também, licenciatura, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, isso também já faz algum tempo,
década de 90, né? E tenho bastante proximidade com as questões ligadas a esse curso, né? Tenho bastante afeto também por esse curso e bastante apreço e bastante recordações boas, né, do muito que eu aprendi. E tenho o prazer agora de trabalhar, então, como professora dessas disciplinas nesse curso, né? Quando eu me graduei, então, eu comecei a ter bastante interesse com as questões ligadas à educação matemática, propriamente dita, né? Foi onde, então, eu fiz uma especialização que foi oferecida pelos professores aí que nós temos ainda, né? Não temos mais, a grande maioria já se aposentou, alguns ainda têm, que era didática da matemática, e a partir daí, então, eu ingressei no mestrado e no doutorado nessa linha. Também fazendo também aqui na UFSC, mas na época a gente não tinha o programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, então fiz na educação, na linha de ensino de ciências naturais, né? Eu fiz parte do meu doutorado na França, por conta, inclusive, dessa problemática relacionada à arte, e depois tive a oportunidade de realizar 2 pós-doutorado, um nos Estados Unidos e outro na Bélgica, também todos ligados com as questões do ensino, da aprendizagem, do visual, né, da imagem na educação matemática. Então, esse é um pouquinho de mim, né? A gente tem aí muita coisa para falar, mas acho que também não é agora o momento. Vamos deixar, então, para a gente poder trazer realmente o tema. Pode ser, Isadora? Se quiserem fazer alguma pergunta, né, mais especificamente sobre nós, então a gente também está aqui à disposição, tá? Passo de volta para a Isadora. Bom, acho que daí vocês organizaram apresentações, né? Então, acho que alguma de vocês pode começar, e daí a gente vai, se surgirem dúvidas, podem ir colocando no chat dúvidas, ou então alguém pode querer levantar a mão para abrir o áudio e a gente vai conversando assim, eu acho. Pode ser? Tá. Bom, então nós combinamos que eu iria iniciar, né, a nossa fala, mas na verdade nós 3 então trabalhamos juntas e organizamos inclusive, né, nossas falas então de modo conjunto, tá? Então o objetivo aqui hoje é falar sobre essa questão da matemática com a arte, né, e como é que nós temos lidado, né, com essa relação matemática e arte na educação matemática. A gente colocou ali no título um pouco essa ideia de borrar fronteiras disciplinares, justamente pelo fato de que a gente vem problematizando, né, a matemática e a arte, não como uma sendo vista na outra, mas elas sendo trabalhadas concomitantemente, né, como algo que a gente pode pensar junto, né? Então, por isso a gente usou esse título, tá? Então, nós aqui presentes, né? Eu, professora Débora e a professora Mônica, né? Para apresentar esse tema para vocês, para conversar sobre esse tema com vocês, né? Então, inicialmente, eu vou falar para vocês do nosso grupo, né? Que é o grupo, então, de pesquisa de estudos contemporâneos e educação matemática, né? Tá ali o site do grupo, GCEM. Nós temos aí um bom número de pessoas que se formaram, tanto mestrado quanto doutorado, mas também muitos trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, né? E muitas vezes também professores de uma maneira geral, né? Vêm, então, também fazer alguma atividade junto conosco, né? Então, são todos bem-vindos, né? Bem-vindas a visitar o nosso site, a conhecer nossos trabalhos e as nossas linhas de pesquisa. Hoje, particularmente, a gente vai discutir somente uma das linhas de pesquisa que nós trabalhamos, mas nós temos, na verdade, 3 linhas de pesquisa que seriam, assim, 3 carros-chefe dentro dos nossos trabalhos aí no GCEM, né? Então, um primeiro que seria essa questão ligada às práticas visuais e educação matemática, né, que está ligado, então, muito aos discursos visuais e a matemática como sendo um efeito desses discursos visuais, né? Uma outra linha que é sobre práticas sociais
socioculturais, história e matemática, que tem a ver muito com pesquisas relacionadas à história da matemática e à história da educação matemática, propriamente dita, né? E uma terceira linha, então, que são práticas matemáticas e narrativas sobre ensinar e aprender, que é, então, ligada a essas questões de sala de aula, né, e a construção de regimes de saber e poder em que a matemática se estabelece na relação com o ensino e com a aprendizagem. Todas elas, então, essas linhas permeiam a questão da imagem, a questão da arte, sim ou não, não necessariamente, mas é bastante forte, então, no nosso grupo, lidar com a arte nessas linhas de pesquisa que nós estamos aqui mostrando, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas narrativas de ensinar e aprender, né, com a arte, tá? Então, bom, entrando particularmente no tema da arte, né, quando a gente pensa em arte e matemática, vocês mesmos, quando olharam o título, quando viram a proposta, matemática e arte, a gente mesmo já viu trabalhos, né, do PET, sobre essas questões da matemática e a arte, né, tem bastante pesquisa relacionada a isso, mas o nosso grupo, então, ele vai particularmente lidar com essa questão da matemática e a arte no ensino, né, na sala de aula. E a gente, então, para ir fechando um pouquinho mais a nossa pesquisa, atualmente a gente lidou em 2 polos, né, na verdade, um bem mais do que o outro, que seria, então, o primeiro, que é esse bem mais do que o outro, né, com crianças, justamente por a gente ter considerado uma potência, né, em desenvolver trabalhos de ensino de matemática com essas crianças. Isso é um primeiro motivo. O segundo motivo seria porque também a gente tem aí uma ponte, né, bastante curtinha entre nós e o Colégio de Aplicação, e, portanto, tínhamos ali a professora Josiane, que então, uma pena, mas se aposentou ano passado, mas que era uma grande parceira, inclusive membro do nosso grupo, em que abriu o espaço da sala de aula dela para que nós pudéssemos desenvolver grande parte das nossas pesquisas, né? E o outro polo, a Débora vai comentar um pouquinho mais sobre isso, é sobre a formação de professores. Então, como que toda essa relação da arte com a matemática na formação de professores pode possibilitar mecanismos de pensar a própria educação, né? E a matemática, tá? Então, quando vocês pensam em matemática e arte, o que a gente pensa, né? O que a gente faz? Inclusive, tá muita coisa nos documentos oficiais, está escrito, está dito, né, que há muitas razões de a gente querer ensinar matemática com a arte ou pela arte, né? Então, uma coisa muito forte é aquela, né, em dar sentido à matemática. Então, se a gente trabalha com uma obra de arte, vai ter um sentido para a matemática, né? Ou mesmo motivar ou contextualizar o ensino. Então, pense uma aula iniciando, mostrando uma obra de arte, em que vai contextualizar o uso da matemática, vai motivar os alunos, né? Então, tem bastante pesquisa que faz assim, dessa maneira, né? Outras pesquisas que priorizam um pouco a questão do ensinar e aprender termos e formas básicas, no caso, identificando, reconhecendo, né, na obra de arte essas questões ligadas ao aparato conceitual da matemática. É bastante comum e, na verdade, é muito habitual essa proposta, e às vezes a gente acha que só tem esse jeito, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje também, para mostrar que, para além desses jeitos, também existem outros, tá? E uma outra maneira ainda que poderia ser é conectar a matemática com outras disciplinas, no caso mesmo a arte, né? Fazendo aí questões interdisciplinares ou até transdisciplinares, né? Então, a arte, ela também tem essa potência aí junto com a matemática, né? E ainda... barulhada aqui embaixo de carro, de moto, né? E ainda uma outra, né, que seria, então, desenvolver habilidades práticas, basicamente visuais, né, que é denominada a visualização, em que a arte também vem a serviço dessa questão. Teria aí outras razões, de repente, tá? Mas essas são as mais comuns, assim, que a gente vê na literatura, que a gente vê na pesquisa também. Mas, para além disso tudo, então, como eu falei, há muitas pesquisas em relação a isso, o nosso grupo vem trabalhando numa outra abordagem, né? Ele vem trabalhando numa abordagem que a arte, ela aparece para nós para exercitar o pensamento, fazer um exercício do nosso pensar, né? E isso não é necessariamente pensar conceito matemático,
tá? Então, pensar sobre a matemática, ela mesma, sim, pensar os conceitos, pensar as suas origens, as suas descobertas, as suas inovações, né? Então, pensar a matemática ela mesma, pensar a pesquisa, né, em educação matemática, pensar sobre a questão da visualização e da visualidade, que é um termo que surge, né, de umas pesquisas que eu fiz lá nos Estados Unidos, né? Então, há aí uma diferenciação entre esses dois termos, nós não vamos nos deter muito aqui hoje sobre isso, mas há aí uma diferenciação. E também, então, a arte, ela vem para nós no grupo, né, para pensar sobre a formação de professores, e, além de tudo, então, que a gente trabalha com a arte é sobre aprender com a arte, né, e não aprender pela arte ou na arte. Então, esse com, por isso que está entre aspas, ele carrega aí um sentido, um significado, porque é ele que mostra como é que a gente vai lidar, então, em aprender a matemática com a arte, tá? Então, no caso, né, ali, aprender matemática com a arte, tá? Bom, aí vocês podem já estar pensando, e vão pensar muito depois quando a Débora e quando a Mônica trouxerem exemplos mais concretos, né? Que elas vão fazer para a gente, vocês vão pensar, tá, mas o que se aprende matemática com a arte, né? Então, como eu estava falando, um dos primeiros encaminhamentos para essa resposta seria explorar um pouco a reprodução ou a representação de conceitos, ou saberes, né, conhecimentos matemáticos pela arte, em que a gente vai ter a certeza, digamos assim, né, em que os alunos vão aprender. Então, seria assim, pense numa obra de arte, eu vou olhar a obra de arte e vou reconhecer na obra de arte elementos geométricos, formas geométricas, conceitos matemáticos, né? Então, seria um reconhecimento, uma recognição, né? Seria reconhecer na obra de arte aquilo que já se sabe, né? Ou, pelo menos, já se sabe de algum modo, tá? E aí, nesse caso, a resposta para essa pergunta, dentro desse primeiro elemento ali que eu coloquei, o ensinar tem a ver com explicar. Então, o professor ele vai explicar a matemática, ele vai explicar os conceitos, ele vai explicar, né, aquilo que o aluno retira da obra de arte, ou aquilo que o professor retira da obra de arte para ensinar. Por exemplo, eu olho uma obra de arte e vejo um quadrado. Então, identificou ali na obra de arte um quadrado e o professor vai explicar, então, teoricamente, matematicamente, o que define, né, a figura geométrica quadrado, né? Ainda para essa resposta, a gente teria aí a questão de que o aprender a ver, o aprender, na verdade, tem a ver com compreender e reproduzir o ensinado, né, numa relação direta entre ensino e aprendizagem, indissociavelmente. Então, na verdade, a gente reproduz aquilo que já é de antemão sabido, né, como identificação. Então, seria uma resposta plausível para essa pergunta, tá? Mas, num outro viés, que daí é no viés que nosso grupo vem trabalhando, responde, então, essa pergunta de uma outra maneira. Então, aprender matemática com a arte significa aprender com a experiência. Então, aprender aqui vai ser uma experiência do pensar, né, que se dá naquele momento que está se desenvolvendo determinada atividade. Então, o aprender aqui segue a via do encontro, né, e deixa de ser a aquisição, né, a incorporação de dados, e o ensinar não vai corresponder necessariamente ao objetivo do aprender, ainda que todo ensinar tenha o objetivo de levar alguém ou alguma coisa, né, a aprender. Tá? Mas não é naquele momento, né? Então, aprender aqui ele vai ser uma passagem, uma travessia, algo que vai acontecer naquele momento. Então, aqui é um referencial teórico em que nós vamos lidando, em que requer uma diferenciação nessa questão do uso da arte com a aprendizagem matemática, né? Então, a aprendizagem ela vai escapar do nosso controle naquele momento em que se faz essa experiência do pensamento, que é um pouco teórico, a gente já vai ver partes mais práticas, tá? Então, dentro dessa questão que eu estou comentando, a gente vem desenvolvendo alguns projetos de pesquisa, alguns já foram concluídos e outro está em andamento. Então, dentro desses trabalhos
de pesquisa, projetos de pesquisa, muitos deles com financiamento do CNPq, a maioria deles, né? E a maioria deles também com a possibilidade de bolsas PIBIC, e foi então no bojo desses projetos, ou é ainda no bojo desses projetos, em que a gente vem então formando novos pesquisadores, né? Inclusive a iniciação científica, e realizando alguns trabalhos de conclusão de curso, né? Então, o último trabalho que a gente tem aqui agora, né, que é o projeto de pesquisa Formas e Deformas no Olhar, por uma educação matemática fronteiriça e criadora, ele vai, então, justamente buscar pesquisa, né, em que vai olhar para a arte como uma possibilidade de criar uma educação matemática na fronteira, o que significa, então, borrar as fronteiras. Não mais, então, matemática e nem arte, mas as duas juntas, trabalhando juntas, tá? O que mais, Mônica? Aí agora eu passo, então, para a Débora, porque daí a Débora vai trazer um pouco mais de exemplos concretos dessas pesquisas, tá? A gente abre para perguntas no final, Isadora? Pode ser, eu acho que seria melhor. Como vocês quiserem. Uhum. Ok, então, vamos lá. Não é bem uma sequência, né? Mas eu acho que é um fio aí, eu fui tramando com matemática e arte, porque eu vou pegar alguns fios, algumas coisas para contar dessa minha vivência, né? Junto à professora Cláudia, junto ao GECEM, o que é que de alguma forma vai me constituindo, me aproximando com a arte e como é que nós vamos fazendo os nossos trabalhos, né? Relacionando matemática e arte. Eu acho que dos trabalhos do nosso grupo, do GECEM, o meu não é o primeiro, mas é um dos primeiros, assim, que trabalham com essa relação especial com visualidade, que é um conceito que a professora Cláudia tocou e que aqui a gente não vai se ater a ele, mas de algum modo as minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto doutorado, elas foram se relacionando, né, com matemática e arte. Pode passar o slide? E aí eu fui buscando alguns fios, né, que vão tecendo essa trama. Então, para entender um pouco dessa aproximação, desse meu interesse, né, pela matemática, pela arte, eu começo falando um pouco dessa minha relação com a UFSC, já contei inicialmente que eu sou formada numa outra instituição, né, que é a UNUESC Chapecó, e eu chego na UFSC em 2007, né, e aí, através do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, não é o período ainda onde eu inicio o meu mestrado, porque o mestrado eu inicio em 2010, mas antes disso, então, eu começo a me interessar pelo programa de pós-graduação, pelas linhas de pesquisa desse programa, e dentre essas linhas que me interessam, tem disciplinas que a professora Cláudia ministra, né? E aí eu vou conhecendo as pessoas que estão envolvidas nesses estudos, nesse grupo, junto a ela, vou me interessando. E, em especial, eu acho que um marco muito forte, a Cláudia não trouxe aqui, mas para mim é algo que marca muito, é o livro, né, que eu li, que é o livro escrito por ela, que é a tese de doutorado dela, que vai se transformar nesse livro, Olhar, Saber, Representar, sobre a representação em perspectiva. Então, se alguém tiver interesse em alguma coisa sobre algo que reúne um pouco de uma história diferente do que nós estamos acostumados a ler e compreender, mas o processo da técnica da perspectiva e matemática, enfim, esse foi um livro que, de certo modo, me mobilizou muito, né? Me provocou muito. E aí eu fui me aproximando, então faço parte do GECEM, que é o Grupo de Estudos Contemporâneos de Educação Matemática. Hoje eu sou vice-líder do grupo, então eu acho que eu estou, pelas minhas contas, mais ou menos há uns 13 anos, né, que eu estou junto com a Cláudia, com o pessoal do grupo, estudando e desenvolvendo os nossos trabalhos, pesquisas e estudos. Bem, e aí dessa relação toda, emerge uma dissertação de mestrado, que eu defendi em 2012, e mais tarde, posteriormente, minha tese de doutorado, defendi em 2017, ambas nessa preocupação, né, de estabelecer uma relação com arte e matemática. E aí, em seguida, então, eu vou falar um pouquinho, porque eu também sou professora, né, na universidade, e aí como que essas pesquisas, esses trabalhos, esses estudos que nós desenvolvemos, de alguma forma, vai ressoando na minha sala de aula e no meu trabalho. Bem, pode passar. Começo, então, pela minha dissertação, que foi intitulada Arte, Técnica do Olhar e Educação Matemática, o caso da perspectiva central na pintura clássica. A minha dissertação, então, já disse, foi defendida em 2012, e ela estabeleceu
uma relação, então, entre a arte, né, e eu me propus a estudar e pesquisar a técnica da perspectiva central, né, desenvolvida lá no período renascentista por um renascentista, um italiano, um humanista da época, né, que era Leon Battista Alberti, pode-se chamar um artesão daquele período, né. Estudei um tratado escrito por ele, que é chamado da Pintura, que foi escrito em 1435, e estudei esse tratado, inclusive, para entender as questões matemáticas que ele trazia na primeira parte do seu livro, né, como condições essenciais para que os pintores e desenhistas daquele período soubessem, então, levar a perspectiva para a arte, né, trabalhar com perspectiva e construir a ideia de profundidade e um espaço em 3 dimensões na pintura renascentista. Então, para vocês terem uma ideia, já que aqui também o nosso trabalho, o tema dessa semana acadêmica fala, de certo modo, de interdisciplinaridade, nós não entramos efetivamente no conceito de interdisciplinaridade no nosso grupo, mas quando a gente trabalha e faz esse enlace com arte, matemática, história, e outros lugares, né, outras áreas, outros campos do conhecimento onde nós vamos beber, eu acho que de alguma forma também estamos circulando, né, e atravessando essas fronteiras e fazendo uma espécie de interdisciplinaridade. Então, nessa pesquisa, nesse trabalho de mestrado, tiveram algumas coisas que foram muito importantes para que eu pudesse desenvolver a pesquisa de modo geral. Primeiro que foi um estudo, um estudo também histórico em termos do Renascimento, de entendimento do que era o Renascimento, que período era esse, né? Porque mais do que entender uma técnica de representação, era preciso compreender como é que essa técnica se institui naquele período. O que faz com que a mentalidade de uma parcela do mundo se transforme, enfim, e comece a se pensar de outro jeito. Como é que a matemática ela interage com a arte, né? Como é que ela entra, como é que ela dá suporte para a arte nesse período? Então, a leitura e o entendimento do estudo do Renascimento, da própria história da arte nesse período foi algo importante na minha pesquisa. Bem como esse tratado que eu falei, eu tenho aqui uma réplica do livrinho, né, que é da Pintura. Ele foi formulado, então, por Leon Battista Alberti, em 1435, né? Eu estudei bastante esse livrinho na época, em especial os conceitos de geometria euclidiana, que é o que ele traz, né? E que ele vai dizer que todo bom pintor, para poder representar e desenhar de uma forma realista, precisava saber de matemática, né? Precisava conhecer esses conceitos matemáticos da geometria euclidiana. Bom, então, além disso, estudei esses conceitos básicos, estudei a perspectiva na arte e também na matemática, né, o entendimento dessa perspectiva, dessa ideia de perspectiva, porque hoje pode nos parecer algo totalmente simples, né, mas na época não foi. Quais foram os conhecimentos, tudo aquilo que foi importante para uma geometrização do espaço, para a construção de uma geometrização do espaço, né, uma organização diferente da proposta espacial na pintura, que vai se dar nesse período, então, e que mais tarde, inclusive, vai ressoar na questão do conhecimento científico, de boa parte da ciência, né, da própria noção de tempo e espaço que vai contribuir de alguma forma para o entendimento da física, por exemplo, newtoniana, física clássica, né? Essa geometrização do espaço, ela tem uma forte interferência em outras áreas do conhecimento, como no caso da física. E bem como vai se tornar um lugar de interesse da própria matemática, né? Quando Desargues vai se apropriar, digamos, ou tomar, né, para os matemáticos esse conhecimento e transformar no que hoje nós temos como geometria descritiva. Enfim, então essas foram coisas que eu precisei estudar. A própria técnica da perspectiva central, que foi aquela que eu me ative, né, em função do trabalho, e as obras de arte, as pinturas que eu escolhi, aí eu escolhi algumas pinturas renascentistas para que eu pudesse, de alguma forma, fazer um exercício, né, um exercício de pensamento, pensar com essas imagens. Aqui eu trago uma imagem da Última Ceia, né, de Da Vinci, uma imagem bastante popular, muito conhecida por todos, mas que foram feitos alguns traçados mostrando a perspectiva, né, a perspectiva, no caso, no teto, ali há uma perspectiva que não na verdade, uma perspectiva central, que a gente percebe que o ponto de fuga ele se encontra na cabeça de Jesus, né, a linha do horizonte também centra-se nesse lugar, a própria harmonização de todo o espaço, a simetria, né, dos dois lados, a organização dos apóstolos na mesa,
o quadriculado que está no teto dessa pintura. Enfim, nós vamos percebendo elementos matemáticos ou um modo de olhar que talvez não esteja tão explícito, né? Está explícito aqui porque foi feito esses traçados. E é claro que esses traçados não são meus, né, gente, no sentido de que, poxa, foi a Débora que foi lá e descobriu e fez esse traçado. Isso já vem de estudos muito anteriores dos próprios historiadores da arte, matemáticos, enfim. Mas esse exercício, ele mostra um pouco de como nós vamos lidando com os nossos trabalhos, né? Que geometrização é essa do espaço, essa organização, as noções aqui, quiseres passar, inclusive, o slide, as noções aqui que foram sendo trabalhadas e discutidas, o exercício que eu fui propondo nessa dissertação, vai nos mostrando essa ideia de ordem, né? Como a ordem, a simetria, a proporção, a própria ideia da centralização do olhar, do direcionamento do nosso olhar, elas vão compondo as imagens e vão compondo o espaço, né? Vão distribuindo os sujeitos no espaço, vão dando a ideia de profundidade. E tudo isso tem a ver com matemática, né? Então, no Renascimento, a busca por essa regularidade, pela padronização do espaço, ela estava associada à composição de uma arte que tinha como um de seus parâmetros de beleza a obediência a regras matemáticas. Esse modelo de representação, ele está associado a uma prática de olhar, que se fundamentou na geometria para construir um espaço harmônico e organizado. Ou seja, há um modo de olhar que foi sendo produzido no Renascimento, né? E que esse modo de olhar tinha suporte na própria matemática. Então, os conceitos matemáticos e da geometria euclidiana, da ótica geométrica também, é que vão fundamentando e dando sustentação para essas construções. Pode passar. Bom, então, por que arte e matemática, né? O que se pensa quando eu trago, o que isso mobilizou no meu trabalho? O que eu trago em relação a isso que difere o meu trabalho, como disse a Cláudia já anteriormente, que as nossas pesquisas, de algum modo, elas não vão ao encontro, né, dessa relação elas aproximam essas áreas, mas não do modo como comumente a gente percebe, né? Muitas vezes se associa essa ideia de ver a matemática na arte ou ensiná-la por meio da arte, né? Mas pensar com matemática e arte. Bem, então, de alguma forma, aqui, a técnica da perspectiva, ela foi se instituindo como uma prática visual. O meu trabalho me ajudou a perceber isso, né, de alguma forma. Como que essa técnica ela foi se instituindo como uma prática visual e que foi servindo como um suporte, tanto efeito quanto suporte da realização das pinturas renascentistas, né? Como é que essa produção de um conhecimento que envolve a matemática é um elemento muito presente nisso tudo, vai instituindo um modo de olhar, mas também um modo de representar na arte e um modo de construir o olhar, a nossa visão, o nosso modo de ver o mundo e, ao mesmo tempo, as coisas que nós estamos produzindo a partir dele, né? Além disso, a técnica da perspectiva, por meio da história e da arte, ela foi, no meu trabalho, uma possibilidade de pensar, né, sobre a importância dos aspectos visuais no processo de construção e entendimento desses conceitos geométricos, na organização do olhar, do espaço, né, de ver em 3 dimensões, que isso não é algo simples. Para nós, hoje, pode parecer muito simples, mas isso é um processo que foi sendo produzido historicamente, né? Então, acho que o trabalho, ele, de alguma forma, ele perpassa por isso e vai nos ajudando a entender de uma outra forma. A problemática do visual na educação matemática, eu acho que a problematização do visual, né, dos aspectos visuais que, para nós, são tão importantes, mas, ao mesmo tempo, tão caros, porque me parece que muito esquecidos quando nós ensinamos geometria na sala de aula, quando nós trabalhamos com questões de visualização, que envolvem a visualização, e aqui a gente sempre toma geometria porque parece a parte mais prática ou mais rápida de perceber, né? Mas o quanto esses aspectos visuais, eles são poucos problematizados e pouco explorados na sala de aula, né? E aí a arte e matemática como possibilidade de exercício de pensamento, que foram os exercícios, então, que eu fui propondo a partir das imagens. Essa, então, é a minha dissertação de mestrado. E mais tarde, na sequência, né, a minha dissertação minha tese de doutorado, pode passar o próximo slide também, que foi denominada Visualidades Movimentadas em Oficinas, volta, anterior. Isso, Visualidades Movimentadas em Oficinas de Dispositivo Pedagógico,
o encontro entre imagens da arte e professores que ensinam matemática. Então, na minha tese, eu fui dando continuidade a essa relação matemática, arte e visualidade, né? E, ao mesmo tempo, aqui entrou um elemento a mais, que foi a formação de professores. Essa tese foi defendida em 2017, então pode passar. O que fundamentou, de modo geral, o que foram os elementos que compuseram a minha tese, né? Então, a ideia central foi movimentar visualidades por meio de atividades propostas com imagens, né? Esse movimento de visualidades, digamos assim, foi uma estratégia, foi uma prática que a gente propôs, né, por meio de oficinas de formação de professores. Nós propomos oficinas, foram 4 oficinas que reuniram professores da rede estadual do ensino, e essas oficinas, elas se chamavam matemática, tinham essa relação com a matemática e a arte, e lá nós apresentávamos imagens, fazíamos algumas atividades, alguns exercícios, né, sempre nessa relação com matemática e arte, mas com duas intenções, digamos assim. Uma delas era fazer emergir daquelas oficinas os discursos matemáticos dos professores diante das imagens das artes, né? As chamadas visualidades, colocá-las em movimento, né? O que é que esses professores, como eles eram tocados, de que forma eles se relacionavam com as imagens. E também propor algumas atividades envolvendo a própria matemática junto a isso. E, por consequência, então, não sei se não foi uma consequência, mas de alguma forma, uma das outros braços da minha tese foi discutir isso na formação de professores, né? Esse movimento de visualidades, então, foi feito para analisar, como eu disse, justamente esses discursos, essas práticas discursivas, esses modos matemáticos de olhar, né, disparados e atravessados pelos professores e pelas imagens, né? Pode passar. Aqui eu trago uma imagem, inclusive, daquelas que foi trabalhada. Essas oficinas, elas trabalharam especificamente aspectos relacionados ao espaço, né? O interesse, o que nos interessávamos era uma discussão voltada para a construção geométrica do espaço e também o conceito de beleza, né? Foi bastante explorado nas oficinas, né? E aí, por que também foi feito isso, né? Esse porquê, ele está num sentido bastante pragmático aqui, mas é porque, como nós temos pouco tempo, a ideia foi, de alguma forma, ser um pouco mais objetiva no que eu ia falar. Bom, problematizar essas práticas discursivas que informam como vemos, provocar pensamentos sobre como os sujeitos produzem experiências de si ao passo que são produzidas por elas. Então, a partir do momento que essas visualidades foram movimentadas, que esses professores traziam as suas e colocavam em exposição a sua relação com as imagens e diziam o que pensavam, como viam, o que sentiam, como essas imagens os tocavam, os atravessavam, de alguma forma nos vai dando um suporte para compreender como é que, a partir daquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu... o modo como eu me relaciono com as coisas também vai me produzindo, vai dizendo quem eu sou, como eu sou, minha forma de ensinar, de compreender matemática, de me relacionar com ela, né? Então, compreender também que essas formas de ver historicamente constituídas, elas interagem com as práticas do olhar em matemática, ressoando no modo como ensinar e aprender se relaciona com o saber matemático presente. Então, foram elementos que foram mobilizados a partir dessas oficinas. E das imagens, então, nesses trabalhos, nessas oficinas, elas foram colocadas como dispositivos de questionamento, né? Aliás, elas foram colocadas num lugar de questionamento, elas foram tidas como dispositivos de confissão, né? Elas foram trazendo ou provocando esses professores para que eles pudessem movimentar suas visualidades e colocá-las, né, na mesa, sobre a mesa, nessas oficinas, para que então elas pudessem ser analisadas e discutidas a partir do meu trabalho. Pode passar? Ao mesmo tempo, eu também fui discutindo a formação de professores, um modo de olhar para a formação, né? Porque a minha tese, ela foi proposta, ela foi feita, as minhas oficinas foram pensadas a partir de uma ideia que, a partir depois, no momento de análise das mesmas, eu fui mudando um pouco o modo como eu ia entendendo e percebendo a formação de professores. Esse foi um movimento que foi acontecendo ao longo dos 4 anos
de doutorado, né, que hoje me coloco numa outra perspectiva, num outro lugar, quando eu penso e proponho formação de professores, porque o nosso modo, inclusive no grupo, aqui fazendo um parênteses, quando nós lidamos com a questão da formação, nós já não levamos mais, nós não vamos numa formação de professores ou num trabalho que envolve formação, numa perspectiva que entende que nós vamos lá para ensinar ao outro aquilo que ele não sabe, né? Como se quem vai para propor uma formação é sempre quem sabe mais, e quem vai para os professores da escola ou de outras instituições vão para nos ouvir porque sabem menos que nós. Então, a ideia é sempre, assim como a Cláudia trouxe essa ideia de matemática com arte, a formação tem esse com também. Nós nos colocamos com os professores numa perspectiva de trabalho onde nós não há uma verticalização, e sim uma horizontalização. Não significa que nós não temos saberes distintos, né? Que a gente não saiba coisas diferentes, mas a ideia não é nos colocar na condição de que alguém que vai ensinar algo para o outro, mas compartilhar as experiências, as vivências, problematizar, colocar sobre a mesa a matemática, a arte, as questões que nós temos para discutir e aprendermos de alguma forma juntos, né? Aprender e ensinar juntos. E, por fim, aí, então, eu quero dizer que esse modo de lidar com a matemática e a arte, que tem atravessado a minha formação e também, de algum modo, as minhas práticas em sala de aula. Eu tenho feito algumas oficinas com estudantes da graduação, nós temos proposto também, junto ao grupo, oficinas em eventos da área da educação matemática, no Enem. Acho que já foram 2 Enems que nós levamos oficinas, trabalhando com matemática e arte, junto aos professores. E a nossa ideia, então, é que investir nessa relação matemática e arte, ela tem a ver com o modo de operar com a matemática, que visa afastar-se um pouco dessa visão que toma e considera apenas a matemática para resolver questões práticas. Veja, não significa que nós jogamos isso fora, né? A questão do cálculo, acho que a Cláudia já trouxe no começo, né? Olhar para uma imagem, ver geometria, tirar dela o quadrado e conceituar essa ideia das formas geométricas. Não que isso não seja importante, a questão é que nós nos deslocamos um pouco disso, né? O que nós queremos quando nós propomos essa relação entre arte e matemática, arte com matemática, é provocar realmente exercícios de pensamento, é pensar com, né? Tenho investido esforços, então, para tratá-la, sobretudo, como um modo de pensar, um modo de fazer perguntas, de produzir possíveis respostas a questões que, por hora, nos interessam, né? Então, a matemática tem a ver com isso também, tem a ver com o modo como nos posicionamos, como fazemos determinadas perguntas, né? Com a relação que estabelecemos com ela. Tem várias coisas que antecedem o cálculo, que antecedem é como se, para mim, aí eu estou falando do meu lugar, é como se o cálculo fosse uma ferramenta, um elemento da representação matemática, né? Mas que é um modo de pensar que antecede a isso. E, ao mesmo tempo, perpassa por essas nossas questões, em especial quando nós temos a nossa formação na área de matemática, né? Então, é um pouco desse pensar, dessa relação aí que eu tenho tentado trabalhar e que tem envolvido as minhas pesquisas e os meus trabalhos. Por hora, seria isso. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu sigo falando. Só deletar meu áudio e já volto lá para a apresentação. Então, antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer também o convite, né, em fazer parte dessa mesa e de poder contribuir um pouco, pelo menos instigar o pensamento nesse evento, que é um lugar potente, então, para conhecer diversas áreas da matemática e nessa mesa conhecer um pouquinho sobre essa área da educação matemática, que é o trabalho com matemática e arte. Fico muito feliz de estar de volta nesse espaço da graduação, de estar aqui, contando um pouco sobre como a matemática e a arte, junto com as minhas experiências na pós-graduação, vão me constituindo como uma professora, como uma pesquisadora, e que também vai constituindo um campo de estudo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu encontro com a matemática e a arte, discutindo sobre o enlace entre oficinas, experiência e pensamento. Como eu me apresentei no começo, né, eu sou licenciada em matemática pela UFSC,
Eu comecei meus estudos na UFSC em 2012 e durante a graduação eu me aproximei dos estudos de matemática e arte em educação matemática, que são desenvolvidos pelo GECEM, que é o Grupo de Estudos Contemporâneos em Educação Matemática, que a professora Cláudia apresentou no começo, no qual a professora Cláudia e a professora Débora, são líderes desse grupo, né? Em 2014, em uma aula de estágio supervisionado, em que a professora Cláudia ministrava essa disciplina, ela comentou sobre o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, e sobre o trabalho que ela desenvolvia com matemática e arte. Na época, eu não conhecia nada, ou pouco conhecia, né, sobre esse campo de estudo, e o que vinha à minha mente quando se falava em trabalhar com matemática e arte na sala de aula, por exemplo, era a ideia de utilizar a arte como um instrumento para trabalhar certos conteúdos da matemática, sobretudo trabalhar a geometria na arte. Ou seja, eu estava condicionada àquilo que a professora Cláudia foi comentando no começo, né? Há uma ideia de que a arte estava a serviço da matemática para aprendermos matemática, em específico para aprendermos a geometria, né, que estaria na arte. E nesse caso, a arte seria apenas uma motivação para aprender matemática, ou o campo da arte seria uma forma de contextualizar o conteúdo matemático ou de aplicação da matemática. Então, quando a professora Cláudia começou a falar, o que me vinha à cabeça era isso. Mas o modo como a professora Cláudia foi colocando, foi contando um pouco sobre o trabalho que ela desenvolvia, isso é, distanciando-se disso, né, daquilo que eu estava acostumada a pensar sobre a relação arte e matemática, isso me instigou, né, e me fez procurar saber um pouquinho mais sobre outras possibilidades de trabalhar a matemática e a arte, para além daquela de reconhecer e identificar figuras, conteúdos, conceitos geométricos nas obras. Foi aí que eu me aproximei, então, e me inseri no grupo, né, no GECEM, e desde lá venho estudando e produzindo pesquisas sobre o tema. Eu desenvolvi o meu trabalho de iniciação científica, que resultou no meu trabalho de conclusão de curso, e foi nomeado História e Exercício de Olhar Matematicamente, as pinturas de João Zeferino da Costa em Foco. O trabalho foi um exercício de olhar para as imagens do corpo humano, que o artista carioca João Zeferino da Costa fazia, né, produzia. Esse artista viveu entre 1840 e 1915, e também o meu trabalho foi um exercício para pensar matemática com as obras. Além disso, com o meu trabalho eu estudei os modos de representar o corpo na história da arte também. Foi com esse trabalho que eu comecei a entender algumas visualidades, certas visualidades que nos constituem. Por exemplo, uma das visualidades que emerge com a representação da figura humana é aquela que remete à ideia de beleza, a qual é dada pela representação de um corpo simétrico, de um corpo proporcional e que tenha movimento equilibrado. E para ter esse movimento equilibrado, então, ele precisa ser o quê? Precisa ser simétrico e proporcional. Disso eu comecei a perceber que há certos modos de falar e também de pensar matematicamente as coisas no mundo que já estão tão instituídas em nossos modos de olhar e de representar, que elas se tornam uma verdade colocada que a gente já nem questiona mais. Então, foi aí que eu comecei a me deparar com esse modo de olhar para a arte, para a matemática, em que há esse exercício de pensamento de colocar as naturalidades como suspeita, né? Não como aquilo dado, mas pensar por que aquilo é daquela forma e não de outra forma. Então, foi aí, né, que eu me aproximei desse estudo da matemática e da arte no modo que o GECEM vinha fazendo. Depois, em 2016, eu entrei no mestrado no PPGCT, que é o Programa de Educação Científica e Tecnológica, com um projeto para continuar discutindo as relações e as conexões da matemática com a arte, num viés de problematização do pensamento, da própria matemática também, junto com a arte, mas nesse momento fazendo uma intervenção em sala de aula. Então, no mestrado, eu desenvolvi oficinas com crianças de 5º ano do ensino fundamental e com arte abstrata geométrica. E daí resultou na minha dissertação, que é uma matemática que percorre com crianças e uma experiência abstrata num espaço, escola-espaço. Então, no meu PIBIC, eu fiz o meu exercício com as minhas visualidades em relação às imagens do corpo humano,
E no mestrado, eu articulei, né, eu instiguei as visualidades das crianças junto com as obras da arte abstrata geométrica. Então, as oficinas que nós desenvolvemos com matemática e arte, quando eu falo nós, eu estou me referindo às oficinas que o nosso grupo, que o GECEM, vem produzindo. Essas oficinas são espaços para experimentações do pensamento, isto é, são espaços que abrimos para que possamos pensar sobre as coisas que já estão tão naturalizadas e que muitas vezes nem questionamos, que a gente apenas reforça, né? Acaba reforçando. Então, as oficinas não são para ver o que pensamos, mas para pensar o que vemos. De novo, não são para ver o que pensamos, aquilo que já estamos tão acostumados e que nem nos perguntamos mais, né? Mas o que a gente faz nas oficinas é pensar naquilo que vemos. Então, a gente faz esse deslocamento, essa inversão. Não vemos o que pensamos, mas a gente começa a pensar aquilo que a gente vê. Assim, as oficinas com matemática e arte são disparadoras do pensamento, uma vez que não se pensa porque se quer, mas sim porque algo nos faz pensar, algo nos força a pensar. E a arte, a gente pensa que é um espaço potente para colocar o pensamento em movimento. Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês, que é um trecho, na verdade, é um trecho de um vídeo que é resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu tenho que parar de compartilhar aqui, né? E colocar... Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Mônica. E com esse vídeo eu espero que vocês possam sentir e visualizar um pouquinho daquilo que a gente vai desenvolvendo nas oficinas, e daí depois eu volto para comentar um pouquinho. Então, esse é um trecho do vídeo, mas o vídeo na íntegra, né, pode ser visto no site do GECEM, bem como os demais vídeos que foram produzidos com as outras oficinas que o grupo vem produzindo. Então, para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, se quiser dar uma olhada lá no site, vai estar, tem bastante coisa lá, tem os textos, tem as pesquisas, tem artigos, as teses, dissertações, tá tudo lá.
Então, as minhas oficinas, elas foram inspiradas nas obras de arte abstrata e geométrica, como eu já disse, e aquilo que sobressaiu com as crianças foi a ideia de que, apesar da abertura para as crianças estabelecerem seus próprios modos de agir e pensar ao se expressar com matemática e arte, o modo matemático de pensar as coisas no mundo já estava instaurado, já estava naturalizado nelas. As crianças, elas são o tempo todo puxadas para uma certa realidade, para uma certa forma racional de olhar e falar no mundo. Na dissertação, eu problematizei certos discursos que dizem das organizações do espaço, um espaço que está organizado pela geometria, pela perspectiva que esquadrinha nosso plano visual e que também organiza o tempo, um tempo que é linear e cronológico. Por exemplo, né, esse desenho que está aí no slide. Essa foi um desenho que um grupo, em uma das oficinas, um grupo de crianças produziu, né? Eles mesmos se questionaram sobre o tamanho da casa ser quase o mesmo da pessoa que está desenhada. Num primeiro momento, isso gerou um estranhamento entre elas. Aquilo não poderia ser desenhado daquela forma, porque os dois estavam quase na mesma altura. Mas aí depois, eles conversando, né, entre eles viram que, eles não falaram na perspectiva, né, mas eles falavam que a casa estava mais longe que a pessoa. Então, essa ideia da perspectiva na imagem, esse esquadrinhamento no plano visual, confortou aquelas crianças, consolou aquelas crianças, então o desenho estava certo, né? Era preciso que as formas dos desenhos estivessem dispostas, de modo que ele ficasse harmonioso e organizado em relação ao espaço que cada elemento ocupava. Então, se na cabecinha deles, né, a casa estava mais longe que a pessoa, então estava ok. Aquele desenho condizia com a realidade. E daí, então, pensando, né, na minha dissertação, né, pensando como que a matemática também organiza e racionaliza, então, esse tempo, esse espaço que nós vivemos. E eu também discuti as estruturações e as harmonias nas representações das coisas do mundo, em que a matemática produz verdades que são reiteradas e condicionadas pelos nossos modos de olhar e de representar também. Para além das minhas oficinas, foram realizadas outras oficinas em outros trabalhos, como a gente já mencionou, tanto em nível de iniciação científica, quanto de mestrado e doutorado. Foram desenvolvidas oficinas em sala de aula com crianças, como é o caso das minhas oficinas e de outras oficinas que eu vou mostrar aqui, e também na formação de professores, que é o caso da pesquisa da Débora, né? Que ela já comentou um pouco. Então, aqui eu trago as imagens do trabalho de mestrado das oficinas do Bruno Francisco, que trabalhou com arte cubista. Na primeira imagem, ali na imagem da esquerda, é uma oficina que ele realizou sobre a montagem de peças de um autorretrato, visto de vários ângulos, ou seja, ele tirou foto das crianças de vários ângulos, pegou alguns recortes e as crianças tinham que montar essas peças de modo que a gente conseguisse ver a pessoa de vários ângulos, né? Então, por isso que tem vários olhos, várias partes do cabelo, orelha, enfim. E na segunda imagem é da oficina que ele fez em relação ao calendoscópio, então, olhar o mundo pelo calendoscópio. E daí ele discutiu alguns temas em relação àquilo que foi acontecendo nas oficinas. Dos trabalhos de iniciação científica, nós temos da Jéssica Souza, que trabalhou com a ideia de geometria não euclidiana na superfície ondulada da caixa de ovo, com inspiração na arte surrealista do artista Salvador Dalí. E temos o trabalho do Gabriel Gesser, com as questões que ele trabalhou, né, do bidimensional e do tridimensional, a partir da arte cubista do artista Picasso. Então, na oficina, as crianças tinham que passar a imagem do bidimensional para o tridimensional, ou seja, levar a pintura para a realidade. E, com isso, perguntava-se, né, como construir um objeto com todos os lados, sendo que na pintura não vemos todos os lados, né? Então, a partir disso, ele foi desenvolvendo o trabalho dele.
E dos trabalhos de mestrado, temos o do João Carlos Pereira de Moraes, que trabalhou com as relações do corpo humano na arte abstrata do Kandinsky, e a Cássia Schuch, que trabalhou com as relações sobre o infinito, trazendo imagens que relacionavam a essa ideia do infinito. Como eu já falei, todos esses trabalhos estão lá no site do GC, então para quem tiver mais interesse para se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de cada trabalho, pode dar uma olhada lá no site. E seguindo, então, nessa mesma linha de pesquisa com arte e matemática, agora no meu doutorado, eu estou retomando essas oficinas, realizadas em sala de aula e também na formação de professores. E também estou estudando outros trabalhos que relacionam a matemática e a arte. E o que venho produzido, então, são travessias entre matemática e arte, né? Esse estudo também se faz como uma estratégia de análise dos discursos visuais matemáticos que são produzidos e que vão reverberando também nas nossas práticas, isto é uma análise das visualidades que delimitam determinadas verdades no presente, as quais são produzidas e enunciadas em nossas práticas, tanto em sala de aula como fora dela. Então, disso tudo que viemos discutindo na mesa e dos nossos trabalhos, né, eu deixo alguns questionamentos para que a gente pense, então. Quantos modos de olhar para as coisas no mundo há quando a gente abre para infinitas possibilidades, para além daquela que estamos acostumados, né? Aparentemente, se a gente olhar apenas no costume, temos apenas uma possibilidade. E se olharmos para o descostume? O que pode a matemática e a arte em sala de aula sem que coloquemos a arte a serviço da matemática, né? Que não esteja lá para a gente reconhecer ou identificar certos conteúdos matemáticos, mas que esteja lá para que nos faça pensar sobre aquilo. Nós abrimos espaço para colocar em movimento outros modos e outras atitudes que possibilitem a abertura do pensamento, isto é, atitudes que nos coloquem em movimento de inquietação no pensar, no nosso pensar sobre as coisas no mundo que são tomadas como naturais, suspendendo a ideia de que tudo foi sempre assim e comecemos a problematizar quais as práticas e as condições que levaram para que pensemos assim. Então, o convite com essa mesa para que conheçamos outras possibilidades e que nos coloquemos em posição de perguntar mais do que responder. Colocando sempre o pensamento sob suspeita, colocando o pensamento numa posição desconfortável, problematizando as verdades que nos são colocadas. Fazendo aquela inversão, então, que a gente faz, né, para pensar as oficinas. Não ver o que a gente já pensa, mas pensar naquilo que a gente vê. Produzindo, então, uma educação matemática para além daquela que nos prende em sentidos únicos sobre o saber. Uma educação matemática que borre as fronteiras demarcadas e que produza multiplicidades e potencialidades no aprender matemática. Então, eu acho que seria um pouco isso que a gente vem discutindo em relação à matemática e à arte. Aqui a gente traz as referências dos trabalhos que a gente vem produzindo e também alguns autores que a gente vem discutindo no nosso grupo. Eu tinha uns comentários que eu fui anotando, assim. Primeiro, eu queria agradecer a apresentação de vocês e... enfim, só para contextualizar, né, eu sou bolsista do PIBIC, a professora Cláudia é minha orientadora, então eu tenho entrado um pouco nesse assunto também, tenho estudado, e essa questão de perceber, de problematizar, assim, quando tu vê uma obra de arte e perceber questões matemáticas para além dessa geometria, assim, que a gente está acostumado, assim, quando a gente quer juntar arte e matemática, normalmente a gente pensa nessa questão que a professora Cláudia, Débora e Mônica trouxeram, né, que é essa questão de identificar formas geométricas, ou, enfim, ou motivação, uma coisa assim. E quando começa a perceber que talvez tenham coisas a mais, são coisas que a gente deixa ser influenciado, talvez, não sei, ou até uma forma que é naturalizada da gente de pensar que uma
uma coisa que é simétrica, é mais bonita, uma coisa que tem alguma proporção, ela tem essa... chama mais a nossa atenção, né? E, enfim, é uma coisa assim que eu comecei a pensar sobre isso, e eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, se o que a gente enxerga e que consegue relacionar com a matemática, né? Nosso modo de ver as coisas. E de manhã cedo a gente teve uma palestra com o professor Victor Giraldo, da UERJ, e ele até trouxe uma problematização sobre como a gente costuma ensinar matemática, né? Que tem um roteiro. Primeiro a gente mostra definições, mostra resultados que são consequências das definições, e depois a gente mostra exemplos, né? E daí eu fiquei tentando relacionar essa questão da arte da educação matemática também, que normalmente a gente está acostumado a única coisa a pensar sobre essa relação, né, entre as duas, como uma questão de representação mesmo, né? E daí como que a gente sai desse costume, assim, tipo, como que a gente está acomodado, assim, como a gente consegue ir para além disso, assim, de pensar sobre outras maneiras de levar a arte e a educação matemática para a sala de aula, por exemplo? Essa é uma pergunta, enfim, para pensar. E também queria saber um pouco das professoras sobre... enfim, todas dão aulas, né? Então, queria saber como que as oficinas que vocês fazem sobre os estudos, como que isso reflete na prática de vocês. Acho que a professora Débora até já comentou um pouco, mas eu queria saber mais um pouquinho sobre isso. E se alguém mais tiver perguntas, pode ficar à vontade também. Cláudia vai falar? Pode ficar à vontade, Cláudia. Não, Débora, eu ia deixar de falar, porque a Mônica também está dando aula agora, pode também falar sobre isso, que a Isadora quer saber. Então, eu havia comentado um pouco, né? Antes eu já fiz algumas oficinas com estudantes, fizemos oficinas, inclusive a Mônica também, no último Encontro Nacional de Educação Matemática, eu já havia proposto em outro Enem. E essa questão que você traz, Isadora, de sair do mundo da representação, né? Dessa questão de apresentar o conceito e depois os exemplos, então os exercícios e a arte da mesma forma, quando a gente apresenta uma imagem, fala daquele pintor, depois retira a matemática que lá está, fala do conceito e propõe. Não é algo simples, tá? Não é algo simples, é algo que nós, de alguma forma, também estamos, de certo modo, presos. E veja, a gente não está condenando isso e dizendo que isso é errado, tá? A questão é que nós nos colocamos na condição, talvez, de tentar forçar algo de fazer diferente. E eu acho que uma das questões que talvez seja bastante... eu não sei se o que difere muitas vezes é que nós não sabemos os resultados daquilo que vai acontecer quando nós propomos as coisas dessa forma, né? Por exemplo, eu já fiz oficinas em turmas de graduação, que eu levei imagens da arte, propus uma oficina numa disciplina, e isso foge ao nosso controle, porque quando eu levo e quando eu possibilito que o outro exponha as suas visualidades, estabeleça as suas relações com a arte, o que vai vir, eu não sei. Eu não estou indo lá, pode vir, as pessoas podem ver, é claro, e vão ver, talvez, né, nós que somos da área da matemática, o quadrado, as figuras geométricas, a perspectiva, as retas, enfim, não que isso não possa acontecer, né? Mas foge ao nosso controle e podem vir outras coisas. Por exemplo, quando eu fiz as oficinas no doutorado, eu tinha na sala professores da área da matemática e tinha professores da pedagogia. O que as meninas da pedagogia viam não eram as mesmas coisas que o pessoal da matemática via. A relação que elas estabeleciam com as obras de arte, o modo como elas percebiam, o que elas traziam, era diferente.
Tinha uma matemática também, tá? Elas traziam coisas de matemática, mas mais relacionado às questões das crianças, por exemplo, elas traziam a ideia do tempo, da temporalidade, outras questões que nós, que trabalhamos, digamos assim, com ensino fundamental, médio, superior, técnico, talvez não vamos perceber tão facilmente, né? E, então, as percepções, as relações, aquilo que vem é distinto. Eu acho que quando nós levamos esse modo de trabalhar com arte, nós nos desprendemos um pouco disso da certeza do que o outro vai trazer, né? E nos desprendemos também dessa questão de ensinar, como disse a Cláudia antes, e exatamente ter certeza do que o outro vai aprender exatamente aquilo que eu ensino. Eu até posso ter uma intencionalidade, mas aquilo que vem do outro nem sempre vai bater com a minha intenção. Então, é estar aberto também a um espaço que, de certo modo, é escuro, né? É obscuro, assim, no sentido de que a gente vai tateando. Eu acho que isso é uma das questões que diferencia, e ao mesmo diferencia no sentido de que nós nos colocamos nessa condição, né? Nós abrimos essa possibilidade, essa condição. Eu não vou lá para dizer, bom, eu quero ensinar as formas geométricas, então eu só vou me ater a isso, que outras coisas que aparecerem não me interessam. Não. Vão aparecer talvez as formas geométricas e vão aparecer uma série de outras questões e outras coisas, e que vão ser acolhidas, que vão ser pensadas, que vão ser problematizadas, que vão ser colocadas sobre a mesa no processo de discussão e de conversa. Eu fiz oficinas com o pessoal na educação do campo e apareceram aspectos relacionados à matemática, mas muitas coisas que não eram relacionadas só à matemática, mas que você poderia pensar com matemática também, né? Eles trouxeram muitas questões relacionadas do âmbito social, né? E então foram articulando com a matemática essas questões, né? Foram coisas que eles trouxeram das vivências deles, dos modos de se relacionar com aquelas imagens que eles estabeleceram naquele momento. Tem a ver com as visualidades que emergiram naquele espaço, né? Então, eu acho que da minha experiência que poderia comentar, talvez seria um pouco disso. No Enem também nós fizemos oficinas com professores e vieram coisas muito diversas. E eu acho que isso é um ponto muito, muito alto, assim, desse espaço, dessa possibilidade de trabalhar com essa relação com arte e matemática. E que é diferente trabalhar com crianças, por exemplo, né? Trabalhar com professores, com pessoal com estudantes da graduação e com crianças, são relações bastante distintas. Se a Mônica e a Cláudia querem complementar. Sim, o que eu fico pensando, na verdade, eu estou em sala de aula esse ano, né? Iniciei no começo do ano, então eu não desenvolvi nenhuma oficina em relação a matemática e arte nas minhas turmas. Mas o que eu venho sentindo é em relação à minha própria prática mesmo, né? Como que isso reverbera na minha própria prática. Não necessariamente trabalhando com arte, né? Mas eu começo a pensar por que as coisas são dessa forma e eu não posso me abrir para outras formas? Ou como que eu levo outras formas para a sala de aula que não necessariamente seja aquilo que a Isadora estava colocando, que o professor problematizou de manhã, né? Primeiro trazer a definição para os alunos, daí eu trago algumas consequências e trago exemplos. Aí a gente vai lá e pratica os exercícios. Como que eu posso pensar a matemática de uma outra forma, né? Pensar como que ela também vai nos constituindo. Como que eu levo isso para a sala de aula? No começo do ano foi bem bacana, eu fiz um trabalho com eles para pensar como que seria um mundo sem matemática. E aí surgiu várias coisas legais, assim, para pensar essa problematização de como que a matemática, ela está tão incorporada na gente que pensar um mundo sem matemática acaba sendo uma coisa muito difícil, né? A gente não consegue pensar. A gente acaba pensando que o mundo seria lá do tempo das cavernas, mas não necessariamente precisava ser assim, né? A gente não sabe como que seria. Então, a matemática já está tão enraizada em nosso pensamento, as formas da gente se colocar mesmo, de se expressar as coisas no mundo, que pensar um mundo sem matemática acaba sendo muito difícil. E outra coisa que eu venho me colocando também é pensar a questão da avaliação, né? Como que a gente avalia a aprendizagem dos alunos, né? Como que eu faço essa avaliação? Tenho como avaliar o que eles aprendem? Eu tenho esse controle, né? Então, é isso que a gente discute também no grupo, né? Quando a gente vai lá fazer oficinas com matemática e arte. Eu sei o que eles estão aprendendo? Não sei, não consigo, não tenho esse controle.
Eu estou lá passando algumas coisas, mas agora o que eles aprendem aí já foge do meu entendimento, né? Então, cada um, é o modo como eu me relaciono com as coisas que me são colocadas e como isso vai me transformando, então, de algum modo. Eu acho que as oficinas e o trabalho com arte e matemática vai me abrindo para várias coisas, para além de trabalhar matemática e arte. Então, as meninas já falaram, né? As meninas Débora e Mônica já falaram bastante sobre isso, viu, Isadora? Mas, assim, respondendo um pouco mais, eu acho que daí vai ao encontro do como a Mônica finaliza, tudo isso vai nos formando de um outro modo, né? Então, é o que a gente vai chamando de uma postura, né? Uma postura ética, uma postura política, uma postura estética, de lidar com o ensino, com a aprendizagem e com a própria matemática. Então, para além do desenvolvimento das oficinas propriamente dita, né, é como é que a gente está vendo essa questão da aprendizagem, essa questão do aprender. Né? O Carlos Eduardo está ali perguntando no chat, né, se a gente já pensou sobre música, a gente já trabalhou com música. Não, a gente ainda não trabalhou, mas é possível, né? É possível, porque dentro do ponto de vista que a gente vem lidando, esses, digamos assim, esses elementos, uma obra de arte, né, assim, uma música, como poderia ser, estão ali para nos fazer pensar com, que daí é o início da minha fala, né? Então, pensar com essa música, pensar com a partitura de uma música, né? Pensar com a arte. Então, para além de achar que na música tem matemática, tem, sabemos que tem, assim como na arte tem. Mas o artista não pensa assim, né? A gente teve um trabalho que também foi de TCC, que foi do... Eu esqueci o nome nem falha agora a memória, tá? Do Mike, isso mesmo, vai lá, do Mike. Do Mike, né? E ele entrevistou o artista e o artista disse: não, mas o que vocês querem comigo? Né? Eu não tenho nada para falar sobre matemática com esse povo da matemática. Sabe? E a gente, daí ele assim, mas pera, mas olha aqui, a gente está vendo um monte de coisa possível. Então, então não significa isso, tá? Então é um pouco nesse sentido, tá? Então, Isadora, não tem um modelo, não tem uma receita, nem de como a gente vai levar para a sala de aula e nem como a gente vai desenvolver a pesquisa. O que existe aqui é um ethos de pensar, então, foi uma pena, eu acabei esquecendo, eu devia ter anotado na minha agenda, ter visto a palestra do professor hoje de manhã, mas a breve frase que tu me falasse, para mim, me faz pensar, né, de que quando ele diz, estamos sempre habituados ao ensino da matemática, em que apresentamos uma fórmula, em que apresentamos o conceito, depois temos isso. Isso é uma questão bastante cultural já, uma questão bastante habitual já, e é uma questão bastante ocidental da própria história da matemática. Tem aquela professora, né, Tatiana Rock, ela vai falar isso, né, da história da matemática, né, de que a forma como os historiadores vêm contando a matemática vem também nos instruindo, né, da forma como nós vamos ensinar. Ora, quem foram os historiadores da matemática, os grandes historiadores da matemática? Né? São intelectuais europeus, ocidentais. Então, o que isso significa? Uma colonização do nosso pensamento. Então, a gente tem sempre uma forma que acha que é a única forma de ensinar e aprender. Tá? Então, não que não possa existir essa única forma. O problema está no único. Né? Então, nós temos aqui que pensar a pluralidade, né? Pensar o outro, o mais, né? O que vem, né? O que agrega, o que soma, o que falta, não é muito o que falta, é muito mais pelo que sobra, né? Então, é nesse sentido, viu, que a arte com a matemática e essas oficinas vem trabalhando junto, né? Nós viemos trabalhando junto no grupo, muito mais fomentando essa postura do que propriamente tendo um arsenal tecnológico, técnico, instrumental, para que possamos ir lá ensinar matemática pela arte, tá? E aí, assim, a arte pode ser sim, Carlos, a música também, né? Não fizemos, não.
é possível. Tá, estamos aí. Foi erro meu não ter convidado vocês para hoje de manhã, podia ter enviado o convite, desculpa. E sobre... Esquecimento da minha parte, sobretudo, porque eu tinha falado e eu tinha anotado em algum lugar, mas não anotei na minha agenda, daí acaba se envolvendo com outras coisas, mas foi pena. Mas vocês gravaram também, né? Gravamos. Não sei se vai ser disponibilizado, como é que vocês vão fazer isso depois. Vai mas, sim. Enfim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, nesse viés que ele deve ter falado também, né? Talvez, não sei. Sim, e sobre o Carlos comentou sobre a música, eu também fiquei pensando que no G100 a gente também pensa um pouco como a matemática aponta modos de ver, modos de fazer a arte, né? No caso, mais para obras de arte, pinturas, né? De arte. E eu acho que também a gente pode também parar para refletir sobre como que a matemática pode interferir na forma como se faz música, assim, né? Eu comecei a participar da orquestra aqui de Biguaçu, e daí então tô com tô convivendo com esse meio mais de música, assim, eu percebo, tipo, primeiro, é sempre uma coisa que é bem comentada, assim, tu não é da matemática, música é matemática, tem muita matemática aqui, né? Mas o que eu estou tentando propor é que talvez como que a matemática pode interferir na música, porque são principalmente tipo mais clássico, talvez, que são coisas bem rigorosas, assim, tem todo um método, a questão do tempo também, que é marcado. Enfim, eu acho que é uma questão bem interessante de se pensar. E disso tudo, eu acho, Isadora, até que você está trazendo aqui, pensando na música, pensando na arte, se formos levar isso para outros lugares, como arquitetura, por exemplo, percebe que você veio trazendo essa questão da ordem, você falou da temporalidade, do ritmo, né? Que há nisso tudo a própria ideia da beleza, da simetria, da proporção, né? Esses conceitos que são também da matemática, que são matemáticos, são também incorporados no campo da estética e de outros lugares, o quanto a matemática pesa na construção disso, e o quanto eles contribuem para o nosso olhar e para a nossa formação do mundo, né? Para a nossa ideia de mundo. Por exemplo, quando eu me lembro que quando eu trouxe uma imagem lá para discutir a ideia da beleza, teve uma imagem de Picasso, inclusive ela estava ali na apresentação, o pessoal da matemática teve um professor que disse que era horrível aquilo. Aquilo era coisa que não sabia pintar, de criança, parece coisa de criança, não sabe pintar, porque alguém que pinta não pinta dessa forma, né? Há um padrão do corpo humano, há uma simetria quando se fala em beleza, há uma ideia de beleza nossa que tem muito de uma percepção que é matemática. E se nós voltarmos ao próprio conceito de beleza e remetermos à antiguidade, nós vamos nos deparar lá com as ideias de Platão, que vai traçar a beleza enquanto um conceito que só há beleza onde há matemática, né? A matemática, ela fundamenta o conceito de beleza desde Platão. Então, isso vai sendo problematizado com o tempo, a estética em algum momento vai questionar, mas isso é muito forte, isso ressoa, né? Fortemente. E nós mesmos carregamos conosco essa noção de ordem, né? Ela permeia o tempo todo o nosso olhar para a nossa casa, para o mundo, para a cidade, para a organização espacial de tudo. Então, o quanto a matemática está implícita, talvez, explícita em alguns momentos, mas implícita em outros, e atravessa um pensamento, um modo de olhar para o mundo, a constituição de um modo de pensar o mundo, e construir e produzir esse mundo, e que nos produz também. Né? Então, eu acho belo que, às vezes eu nem me dou conta, como a Cláudia disse, o artista, às vezes, ele diz, não, eu não uso matemática, mas o matemático vai lá e consegue perceber. Então, talvez isso já está tão enraizado, já está tão fortemente demarcado na nossa cultura, que nós nem percebemos, nem nos demos conta do quanto há é forte esse discurso, né? O quanto ele permeia as nossas práticas, os nossos modos de olhar para o mundo também. E, ao mesmo tempo, produzir o mundo em que nós vivemos. Então, é um pouco disso também que nós queremos problematizar. E essa questão até agora que a Mônica falou da escola, né, Mônica, você trouxe a questão da escola e saindo da arte, mas como essa prática, esse modo, o ethos, como diz a Cláudia, essa postura que nós assumimos no G100
diante dos trabalhos com arte e matemática, ela reverbera no nosso trabalho. Eu fui pensando nos estágios também, né? Eu tenho muito isso. Há um bom tempo, quando eu vou trabalhando nos estágios, eu vou colocando essas questões para os estudantes, e quando eles vão para a escola, para fugir um pouco daqueles scripts que a gente monta, né? Que às vezes a gente monta coletivamente, algumas questões que vão nortear a nossa ida à escola, mas que ao mesmo tempo a gente não se deixe cegar somente por aquilo, e que a gente preste atenção em outras coisas, que a gente se deixe invadir por outras questões, por outros aspectos. Então, eu acho que vai, de alguma forma, vai nos transformando e transformando o nosso modo de olhar para a sala de aula, como nós lidamos com ensinar, com aprender, com o conhecimento em si. Eu não sei se mais alguém quer pontuar alguma coisa, alguma questão. Sintam-se à vontade. Assim, eu não ia perguntar nada, porque eu tô mais pra ouvir, mas eu queria saber pra Débora o que te fez ir pro Renascimento, e ainda por cima, hoje é sem ir pra pintura e não pra lados como escultura, que tipo, eu já vi coisas de trabalho de visualidade pra escultura. Eu acho que a demarcação aí do tempo no Renascimento tem a ver com a técnica, né? Com o estudo da técnica perspectiva, né? Quando o meu trabalho ele se interessou, e aí ele já vem também de um trabalho que a Cláudia já desenvolveu fortemente, a tese de doutorado dela, trazendo essa questão da representação em perspectiva. Então, a minha dissertação de mestrado, ela vai, de alguma forma, ao encontro disso, né? Então, quando eu me interesso pelo estudo da técnica da perspectiva central, a emergência dessa técnica se dá no período renascentista, né? É no Renascimento que há no período do Renascimento, aí do 400, que eles dizem, que os primeiros artesãos vão, então, começar a se preocupar, tanto na arquitetura quanto na pintura, com uma forma de representar em 3 dimensões. E, para isso, eles começam a constituir, produzir técnicas, né? Esse tratado que eu estudo, esse artesão que eu estudei, o tratado, ele não é o descobridor da técnica, né? Mas ele é o primeiro a formalizá-la, né? Essa técnica, ela é formalizada primeiramente, constituída enquanto campo teórico ali a partir desse tratado. E então o Renascimento é o lugar também, não só disso, mas ele é o lugar de emergência da ciência. Nós temos aí um processo de emergência da matemática também. A matemática, ela vai se constituindo enquanto um campo de, digamos assim, descobertas, ou colocar entre aspas, né? Mas muitos dos avanços matemáticos acontecem no Renascimento. Há uma mudança de mentalidade. Então, digamos, o Renascimento é o nosso corte histórico, é o lugar onde eu vou para entender, e não que talvez antes a perspectiva não tenha acontecido de uma outra forma, entende? Não tenha se olhado de uma outra forma, mas aí foi uma escolha também, né? Um recorte temporal, até porque eu acho que é no Renascimento que essa força da técnica da perspectiva, que a técnica da perspectiva, ela vem com muita força, né? Quando se formaliza e quando a matemática, ela dá suporte de uma forma mais robusta para a produção dessa técnica. Não sei se a Cláudia quer complementar, acho que a Cláudia pode falar muito melhor sobre isso. Então, a gente tem trabalho com escultura também, sabe? Gabriel. O Gabriel. O Gabriel, a gente já tinha trabalhado com Picasso, mas eu vi uma exposição que me chamou muita atenção. Muitas obras do Picasso, elas foram antes feitas em forma de escultura. E aí, então, a nossa ideia foi justamente trabalhar com as esculturas do Picasso, sabe? E isso é bem legal. Então, foi um desafio bastante grande. O trabalho do Gabriel, ele traz essa questão da escultura, tá? Então, assim, a Débora já respondeu, né? A questão de ir no Renascimento é uma questão histórica,
né? É uma questão que nos faz voltar para ver sobre a emergência da técnica da perspectiva particularmente. Isso foi meu trabalho de tese de doutorado, né? E no caso da Débora, como ela foi fazer esses exercícios de pensamento nessas obras, foi justamente para ver o quanto de habitual tem no nosso pensamento em ver o mundo em perspectiva, ou ver o mundo em harmonia, e que aí, então, agora a gente está vendo muito nas oficinas também, com as crianças na atualidade, tá? Mas muito obrigada, Cláudia e Débora, gostei muito dessa. Só falando um pouquinho ainda disso, né, de utilizar pintura, esculturas, em uma das minhas oficinas, eu utilizei uma instalação de arte, inspirada, né, numa instalação de arte. Então, o nome da oficina era o corpo toca a obra toca o corpo. Então, as crianças, era um labirinto, as crianças iam fazendo algumas atividades dentro desse labirinto. E foi bem bacana, assim. Então, para além das pinturas, a gente também tem essa da escultura que a Cláudia falou, que é do Gabriel, e uma das minhas oficinas foi uma instalação de arte também. Enquanto você foi mostrando o videozinho, eu abri ali, e aí tem um monte, e é muito bonito, realmente, assim, é muito legal, né? Não vejo a hora de estar junto com a professora Débora e depois colocar isso em prática em sala de aula. Espero que dê tudo certo. Mas para mim, tudo que vocês falaram foi muito, muito bom. E deixar o público agora continuar, para mim tá ótimo. O Renan levantou a mão, a Mônica está digitando, se a Mônica quiser falar também. Renan também. Não confundo. Então, primeiro eu queria falar que foi muito boa a apresentação de vocês três, foi fantástico, porque é uma coisa que, apesar de eu ser do bacharelado, né, eu tenho bastante ânsia, assim, de educar, né, seja ensino médio, enfim. E uma coisa que eu gosto muito, né, falando um pouco da questão da arte, é que eu estudo por fora uma coisa chamada arte generativa, né, que é uma coisa meio nova, né, ela foge um pouco dessa concepção da arte que a gente entende como uma arte de expressão humana, sabe, como alguém pintando um quadro, ou alguém montando uma escultura, né, formando alguma coisa manualmente, que é arte gerada por computador, né, e é um tópico bem interessante, porque algumas pessoas às vezes olham, tipo, um computador não tem sentimentos, como é que... daí, bom, depende da definição de arte da pessoa, mas a ideia é que uma pessoa, né, ela meio que cria um programa de computador para gerar algo artístico, né? Algo visualmente bonito, né? E tem exemplos fantásticos, assim, online, sei lá, se vocês procurarem arte generativa, dá para ver, de coisas que são formações matemáticas, né? Porque, claro, tudo para formar algo por computador, né? Tu tem que ter todo um código, uma programação, e demanda muita matemática, sabe? Então, existem vários exemplos, assim, online de coisas bonitas geradas por algoritmos matemáticos, sabe? Visualizações. Às vezes tem questões, tipo, o que acontecesse se eu pegasse pi e tentasse representar ele de outra maneira, sabe? Em vez de eu tentar representar pi como um número, eu mostro cada dígito de pi, eu troco a cor de alguma imagem, alguma coisa assim, sabe? São essas diferentes visualizações. E é um outro espectro, né? Tem essa arte manual que vocês estavam comentando, trazendo essas oficinas com as crianças, o que é fantástico. E tem essa parte, assim, meio que tu tentar extrair isso ao máximo, né? Tipo, não é uma coisa manual, é tipo uma parada computacional super complicada. E eu acho interessante, sabe? A gente vê que a matemática ela pode ser representada visualmente, né? Porque eu, particularmente, eu acho que qualquer forma de ensinar matemática fica melhor quando tu vê a coisa acontecendo, né? Quando vocês apresentaram os exemplos ali do renascentismo, né? Da questão, ok, tu precisa de semelhança de triângulos para compreender perspectiva, né? Precisa de vários outros conceitos. E as pessoas imaginam, não, é tudo número. Não, matemática é só número. Não, número, né? Tá aqui tu tem um quadrado aqui sendo representado, tu multiplica por 3, mas também tem a questão dos padrões, né? Que é a arte de encontrar padrões, né? Então, se tu monta esse retângulozinho, tu coloca o retângulozinho em cima do outro, tu vai montando, tu forma um ladrilhamento, tu tá encontrando padrão, né? Então, eu acho muito legal, sabe, construir esse pensamento, né? Esse pensamento de que a gente constrói coisas por padrões, né? E que não precisa necessariamente ser um número, porque às vezes tu nem sabe o tamanho do retângulo, sabe? Às vezes tu nem sabe o tamanho daquele triângulo, não te importa as dimensões. Né? Então, eu acho que esse pensamento é o principal pensamento que tem que ser construído, né? E como vocês, né, o projeto de vocês demonstrou isso, a gente tenta construir de diferentes maneiras, né?
questão, a prática manual, né? E é fantástico, muito legal mesmo. Eu não sei se mais alguém tem alguma colocação. Se não tiver, acho que a gente pode finalizar por aqui. Queria agradecer os professores por terem disponibilizado o tempo de vocês para virem aqui conversar com a gente. E acho que é isso. Obrigada pela presença de vocês, das pessoas que estão aqui também. Então, a gente também agradece, né? Agradecemos aí os comentários do chat também, os elogios e os incentivos. Obrigada, Renan, também pela tua contribuição, bem legal trazer essa ideia aí também da arte que tu comentaste, né? E obrigada, gente. A gente continua aberto, tá? A nossa porta está aberta, né? Tem aí nossos e-mails também, tá? Fiquem à vontade se quiserem depois continuar conversando conosco, com uma de nós. Espero reencontrá-los aí em breve, né? Também presencialmente, a gente vai se conhecer com certeza, tá? Obrigada, Isadora. Obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Então, um abraço para vocês. Também faço as palavras da Cláudia as minhas. Agradeço pelo convite, pela conversa, por essa conversa que a gente teve agora à tarde, pelo espaço da gente mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo no grupo, nossas pesquisas, né? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E eu também agradeço, né? Agradeço o convite, por estar aqui com todos. Eu acho que a gente sempre aprende, sempre tem coisas para compartilhar e aprender, né? Gostei de te ouvir também, Renan. Achei bem interessante, acho muito interessante isso que você trouxe, essa questão da arte generativa, né? Que também imprime um modo de pensar e tem toda uma intuição, tem toda uma matemática ali envolvida que antecede exatamente a questão do próprio cálculo, como você disse, né? Então, bem bacana pensar por esse caminho também. Enfim, agradecer a Isadora, agradecer a Gabi, agradecer a Cláudia e a Mônica. Um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade.